de Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória de Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros avinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E nos assentando, a gente canta. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Nós vemos aqui, nesse tempo, em preparação para a nossa vida, para esse encontro com o Senhor. Desde que nós nascemos, nós viemos a este mundo, Deus arrendou a cada um de nós a sua vinha. Nós somos os vinhateiros do Senhor. Essa parábola é muito ilustrativa para nós, que Deus nos deu tudo, para que a gente pudesse produzir os frutos e no tempo certo ir devolvendo a Deus, né? Porque na hora que nós fomos apresentar diante dele, nós vamos apresentar o fruto do nosso trabalho, né? Nós comemos daquilo que nós produzimos, não é? Qual é o tema do nosso acampamento? Mas é cura e libertação. Qual é o nome do acampamento? Qual é o tema? Ninguém lembra. Lembra? É do Provérbios 13, do Provérbios que está. Então vai falar desta graça. Aquilo que nós comemos são os frutos que nós produzimos, do fruto que nós produzimos, né? O que você está produzindo de frutos para Deus, né? Hoje a palavra do vinhateiro vai trazer esta riqueza para nós. Porque nesse tempo, nós estamos aqui, né, desde quinta-feira, né, muitos vieram para estar na quinta-feira de adoração, participaram desses momentos de graça. E hoje, praticamente,
Inicia-se esse tempo, né, sexta, sábado, domingo, mais precisamente o tempo que nós vamos estar aqui, mergulhando a nossa vida para ressuscitar com Cristo uma vida nova, produzir novos frutos, banhar na graça de Deus para sermos os vinhateiros de Deus, que vai devolver a Deus os frutos no tempo certo. O que você vai dar para os outros? Que tipo de uva você vai produzir, né? Podemos produzir uvas doces, mas podemos produzir uvas azedas, né? Que só serve para vinagre, não serve para mais nada. Então, o vinhateiro, Jesus vai comparar aqueles que Deus arrendou a vinha para eles, deu a eles tudo, construiu um lagar, construiu uma torre de vigia, e no tempo certo Deus vai mandando alguém para pegar o fruto da vinha, né? Na sua casa tem quantas pessoas? Quantos que você alimenta com os frutos da vinha do Senhor? Quais os frutos que você está produzindo para essas pessoas, né? O pai e a mãe produz frutos para os seus filhos. A bênção da sua casa está no pai e na mãe. Eles são aqueles que vão abençoar a sua casa. Não tem outra pessoa que vai abençoar a sua casa. Não é seu filho que vai abençoar a sua casa. Ele pode rezar pela sua casa, pode interceder, mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Ali o pai e a mãe, os pecados dele é para a família inteira. O pai não peca sozinho, peca contra a sua casa, peca contra a sua esposa já. Ele não peca sozinho, nenhum pecado do pai é sozinho. Então, o mal entra na nossa casa ou pelo pai ou pela mãe, não é pelo filho, não. Não é meu filho que vai levar demônio para a minha casa. Não é o filho que vai levar demônio. Ele pode ser contaminado pelo mal e até entrar na sua casa, mas quem é responsabilidade da bênção da sua casa é pai e mãe. Então, o mal entra na porta da nossa casa porque o pai ou a mãe abre. Todo mal. Então, nós precisamos ter consciência que a bênção da nossa casa está reservada ao pai e à mãe primeiro. E eles vão abençoar os filhos. Por isso, os filhos são o fruto da vinha de vocês dois. A vinha de vocês é a sua casa. E ali nela está contida todas as graças, por isso que vai casar. Chega no dia do casamento, Deus faz com que você, pai e mãe, tome consciência de que ali nas promessas que vocês fazem é para sempre, né? É de livre, espontânea vontade que vai casar? Sim. Promete fidelidade, amando um ao outro, todos os dias da sua vida, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria? Sim. Promete receber os filhos que Deus vos confiar? Sim. Prometem educar seus filhos na lei de Cristo e da igreja? Sim. Vocês vão prestar conta disso? Ou vocês estão achando que não? Todos nós vamos prestar conta, sim. Aqui, vocês arrendaram a vinha do Senhor. E essas contas nós vamos prestar, por isso Ele está dizendo desta graça para nós. No tempo certo, Ele vai cobrar aos vinhateiros aquilo que eles tinham que produzir. Eu falei de Deus para o meu filho, eu nem vou perguntar qual o pai que falou de Deus para o filho. Você falou, ensinou os seus filhos a amar Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu querer? Se não fez, por favor, faça. Tem que fazer, porque está lá no Deuteronômio 6:4. É obrigação do pai e da mãe ensinar seus filhos a amar a Deus. Esta é a maior riqueza. Esta riqueza eterna, que não acaba nunca. Eterna, para sempre. Então nós temos que ter no nosso coração: a vinha de Deus foi me dada. Eu sou
ligado à vinha de Deus. Por isso que Deus te abençoou. Te deu a bênção no altar de Deus, aqui, ó. Nesse altar. É nesse altar a promessa feita. Assim como eu, padre, sacerdote, nós fazemos as promessas aqui nesse altar. Deus nos arrendou a vinha dele para, olha, quantas que tem aqui para a gente tomar conta. Você acha que o padre saiu de lá, o padre Galdino, o padre saiu de lá da sua guerra, saiu da sua casa, para quê? Por que foi construído tudo isso aqui? Para cuidar de vocês, para que Deus pudesse ter um lugar para cuidar de vocês, quando errasse, quando estivesse vivendo mal a vida, para que vocês pudessem ser libertos daquilo que escravizava cada um de vocês. Deus sempre arruma um jeito, por isso a primeira leitura de hoje vai mostrar como que Deus age no meio de nós. Qual que é o seu sonho? Você sonha as coisas de Deus? Qual é o sonho que você tem? Sonha com o céu? Sonha com a glória de Deus, com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus pode fazer na sua vida para transfigurar o seu coração, tornar mais santo, mais rico, mais cheio de alegria, mais cheio de amor, mais cheio de bondade, mais cheio de carinho, mais com vigor do amor de Deus. Este é seu sonho? Ou é poder, dinheiro e riqueza? Qual é o sonho que você tem? Os sonhos de Deus? Por que que Jacó, né, tinha predileção por José? Porque quando Jacó saiu da sua terra, fugiu do seu irmão Esaú, ele foi embora. E chegando lá encontrou. Ele queria casar com Raquel, mas o seu sogro passou a perna nele e fez ele casar com a Lia. E ele teve outros filhos. Mas ele, no tempo oportuno, ele conseguiu casar com Raquel, que era a sua predileta, que ele queria casar com ela. E de Jacó saiu Rubem e saiu José, os 2 filhos, que é dela. E depois Raquel não teve mais filhos, ficou estéril, né? Então, e Deus inspirou José, Deus deu para ele sonhos. Deus inspirou sonho a José. E ele se via como um sonhador de Deus. Ele sonhava com as coisas de Deus, que Deus tinha dado para ele sonhos maravilhosos. E ele interpretava o sonho, e ele contava para os irmãos o sonho que Deus tinha dado para ele, né? E um dos sonhos era esse, que como que ele estivesse, né, e como um sol, como uma estrela, e ele pudesse, os irmãos todos ajoelhados aos seus pés, né? Então era um sonho que ele ia reinar sobre a sua família. Mas ele contou isso, e os irmãos ficaram todos com raiva, e por causa disso quiseram matar. E depois nós já sabemos da história, o que aconteceu com José do Egito. Todos os irmãos tiveram que prostrar os seus pés, porque ele sonhou com os sonhos de Deus. O sonho de Deus em nós, ele realiza. Minha mãe disse que quando eu tinha 5 anos, ela me levou a primeira vez na igreja, eu tinha 5 anos. E quando eu vi o padre celebrando lá, a minha mãe disse assim: eu vou ser padre. Tinha 5 anos. E depois, minha família, eu não fui mais assim, fiz a primeira Eucaristia, depois não fui mais na igreja, a gente não ia na igreja, meu pai não participava da igreja, né? Então, a minha família ficou afastada, ia às vezes na Semana Santa, passou anos, aos 26 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Aí os sonhos de Deus voltaram para o meu coração. Eu tinha feito química, tinha feito letras, pedagogia, tinha estudado tanta coisa. Mas na hora que você volta inteiramente para Deus, o sonho de Deus começa a ser realizado na sua vida.
quando nós temos sonhos de Deus, não importa a idade, porque o tempo em Deus não existe, é um tempo único. E as coisas de Deus em nós são eternas. As bênçãos de Deus para você é eterna. As graças de Deus para você é eterna. A sua vida em Deus, cada vez que você vem aqui, é para quê? Para eternizar a sua vida. Cada vez que você vai à missa, você morre para a vida velha e eterniza ela, transfigura ela numa vida eterna. Estar no acampamento de cura e libertação é para que eu aprenda a eternizar a minha vida em Deus. Me tornar eterno. Ó, esse corpo mortal vai sendo transfigurado de tal forma que eu vou me eternizando. Agora, eu vou me alimentando da palavra de Deus e ela vai santificando o meu passado, vai santificando cada dia mais a minha história. E eu vou santificando os meus pensamentos, meus desejos, meu coração. E aí eu começo a vislumbrar o céu, começo a sonhar com o céu. Eu começo a ver as coisas do céu na minha casa, no meu trabalho. O meu trabalho torna como que a vinha de Deus para sustentar a minha casa. Cada lugar que eu vou tornando, eternizando a minha vida no céu. Eu vou eternizando a minha vida nas minhas amizades. Eu vou sendo expressão da vinha de Deus, daquilo que alimenta as pessoas com as coisas do céu. Na vida dos outros, você vai alimentar a sua esposa com as coisas do céu, você vai alimentar os seus filhos com as coisas do céu, você vai alimentar seus amigos com as coisas do céu, e você vai eternizando a vida sua nas coisas do céu, diante das suas amizades, do seu trabalho, dos seus afazeres, do seu lazer. Você vai sair, passear e eternizando as coisas do céu na sua vida. Essa é a graça. É para isso que Deus nos traz. É para isso que Deus te trouxe aqui. Por isso, hoje, o Evangelho, Jesus vai dizer que esse tempo oportuno, essa graça que Deus nos dá, a riqueza de vivermos esta riqueza para a nossa vida a cada dia, né? E é importante que eu tenha conhecimento de cada dia, porque senão, eu não vislumbrando essas coisas do céu, eu vou me deixando contaminar pelo mal. O mal está aí. Não esqueça que você será tentado, você será provado no cadinho da humilhação, das dificuldades, todos os dias. Não pense que Deus vai tirar isso de você. Não existe oração, eu não conheço nenhuma oração, não sei se o padre conhece, alguma oração que fala para mim afugentar as tentações. Tem? Eu não conheço. Deus não vai dar oração para afugentar a tentação de ninguém. Ele vai deixar você ser tentado. Porque você precisa provar a sua fé. A sua fé, ela é provada. O inimigo vem, tenta, mas você tem os seus olhos voltados para o céu. Você sabe para onde você está caminhando. Você sabe qual é a direção da sua vida. Ele vai embora, porque ele não vai encontrar espaço no seu coração, na sua vida. Então, provação você terá sempre. Também não tem oração contra a provação não, viu gente? Você vai ser provado. Vai ser colocado diante de você pessoas para te tentar. Pessoas que gostam de machucar seu coração, para você acalentar a sua boca. Vai ter aquela pessoa que gosta de fazer fofoca, vai bater na sua porta para fazer fofoca. Vai ter aquele que gosta de, você que tem os seus vícios, gosta de beber, vai ter aquele que bate na sua porta para beber. Eu sempre conto, né, que eu parei de beber em 1986. E eu fui numa festa da minha igreja, do bispo, e aí tinha um padre, uma pessoa servindo cerveja. E eu estava lá, eu estava tomando refrigerante, aquela pessoa vinha com a bandeja de cerveja. Você não quer uma cervejinha? Estava geladinha, estava no churrasco. E eu olhava aquela cerveja, estava descendo aquela... Estava super gelado, eu olhava, a boca enche de água, a tentação vem, e eu falava, não, obrigado, eu estou tomando refrigerante, tomava um refrigerante. E aquele homem dava mais uma volta, passava a mão um pouquinho, voltava de novo, olha aí. Vinha de novo, você não quer tomar uma cerveja? Olhava para mim assim nos meus olhos, eu falei, gente, esse homem está me tentando. E aí foi umas 4 ou 5 vezes. E aí eu falei para um rapaz que estava comigo, vamos embora? Ele falou, vamos. E a gente estava saindo,
já do churrasco, e aquele homem veio com a bandeja de novo. E disse para mim assim, você não vai tomar nem um copinho? Eu falei, olha, só para acalentar a sua alma, eu vou pegar esse copo e vou beber. Ele falou assim, quando eu peguei o copo, ele falou assim, eu sabia que você não era diferente. Eu falei, eu sabia que você era o diabo. Devolvi o copo. Está vendo? A tentação, ela vai vir, vai te provar. A gente é provado. Pensa que o inimigo vai esquecer. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe da comida, ele sabe da roupa. Ele sabe daquilo que você gosta de comprar. Ele sabe aquilo que você gosta de comer, daquilo que você gosta de viver. E ele vai, todas as vezes que você vai lá, confessa, que você... Estou confessando esse pecado, ele fica ali na porta, esperando você sair do confessionário, ele está lá e vai sair atrás de você, andando atrás, tendo a oportunidade para te devolver aquele pecado. Aí eu olho para você, olha aqui, ó. Aí você pega de volta, porque ele vai provar você. Ele vai falar assim, está vendo? Ele trocou a glória de Deus por esse pecado. O demônio fica espreitando você para trocar a glória de Jesus, o sangue redentor de Jesus daquela cruz, pelo pecado dele. E às vezes o pecado você ainda tem que pagar para ele ainda. Qual é o pecado que você compra de graça? Fala para mim um. Me fala um pecado do demônio que você não tem que pagar para ter ele. Me apresenta um. Todos os pecados dele você tem que pagar. E ele faz, não é porque ele só quer te escravizar, é para escarnecer Jesus, é para escarnecer Deus, porque ele sabe que Jesus morreu por causa de cada um de nós. Ele sabe que nós custamos o sangue precioso de Jesus. Então, ele vai contaminar cada um de nós. E existem as contaminações que nós precisamos combater, cada dia mais, né? Quando nós vemos essas contaminações, tanto espiritual, que nós já conhecemos as espirituais, e tem as contaminações da carne. A contaminação da carne é esses vícios, as dependências do vício. Tudo que é da carne, a comida, a bebida, a luxúria, todos esses pecados que ele vai contaminando, colocando na nossa vida, consumismo, reclamação, brigas, ofensas, falta de respeito, falta de dignidade, são os pecados que é da carne e que não tem o que fazer a não ser a minha conversão, a minha mudança de vida. Não tem oração para me libertar de uma coisa que é meu pecado. Eu tenho que me converter e mudar minha vida de pecado. Mentia, tenho que parar de mentir. Porque às vezes as pessoas vêm por encontro de cura e libertação e acham que vai ser liberto mentindo. Continuar mentindo. Não tem libertação para quem mente. Não há como uma pessoa ser liberta de qualquer coisa se ela continua mentindo. Não há libertação. O pai da mentira é o demônio. Mentirinha, mentirona, qualquer coisa. Mentira, não tem como a pessoa ser liberta. Ela vai continuar escravo dele, porque a mentira é ele que realiza para todo mundo. Ele que nos dá, ele é o pai da mentira. João 8,44, eu preciso saber. É o bloqueio da nossa cura, isso. Mentira, o ressentimento, não quero perdoar as pessoas. Não tem como eu ser liberto de nada se eu não perdoo. Ninguém vai ser liberto de nada, não vai ser curado se eu não perdoo. Não tem cura, não tem libertação. Não existe, porque Jesus disse, se você não perdoar de coração o seu irmão, que meu Pai que está no céu também não te perdoa. Ah, mas fulano me machucou, me feriu. Eu não tenho nada com ele, eu tenho com Deus. Eu estou aqui para realizar a minha vida em Deus. Não na pessoa, o que dizia ontem, a homilia da quinta-feira, Jeremias, que estava falando de 1 a 8,
Jeremias 18, maldito o homem que confia no outro homem e deixa o Senhor, confia, ele dá mais crédito ao homem do que a Deus. A leitura de ontem de Jeremias falava disso. Então, para a gente não perder a essência. Então, as contaminações espirituais, nós já sabemos qual são. Nós já vimos lá no Deuteronômio 18, Levítico 20, Isaías 8, 9. Levítico vai dizer, as contaminações, 20, versículo 6, não consultei os espíritos, não consultei as cartomantes, as videntes, não consultei, Deuteronômio 18, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitais as práticas abomináveis daquele povo, não faça teu filho passar pelo fogo, nem quem dê adivinhação, astrologia, auguro, feiticismo, magia, espiritismo, evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina e expulsa diante de ti quem pratica estas coisas. Então, eu já sei as contaminações espirituais. A pessoa vai mexer com cartomante, com vidente, com astro, já sabe que está se contaminando com o mal. Isaías 8 vai dizer disso, né? Quando fala dessa situação, versículo 9, depois vai dizendo, quem se dá a esta prática andará errante, fatigado, esfomeado. Então, a pessoa anda errante nesse mundo. Não vai ter paz, não vai ter alegria. Vai amaldiçoar seu rei e seu Deus. Não vai falar que Deus é culpado pelos sofrimento dela. Deus é que está me castigando. Deus não te castiga, né? Deus não castiga ninguém. Aqui está na epístola de Tiago, feliz o homem que suporta a tentação. Depois de sofrer a provação, capítulo 1, versículo 12, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus não tenta ninguém. Deus é inacessível ao mal. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. As tentações é por causa do nosso pecado. E aí vai falar aqui, Tiago 4 vai dizer disso. De onde vêm as lutas, guerra entre vós? Não vêm elas das vossas paixões, que combatem vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos, ciumentos, não consigais o que desejais, litigais, fazer guerra. Não obtendes porque pedi mal, e não recebereis, porque pedi a fim de satisfazer as vossas paixões. Quais são as paixões? É só você pegar aqui, ó. Olha quais as paixões que entram no nosso coração. Aqui está. Gálatas 5, versículo 19. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstições, inimizade, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E essa não tem espírito, e essa não tem oração que expulsa. Porque você precisa renunciar, precisa confessar, precisa mudar de vida. São contaminações carnais, não é espiritual. É da carne. É preciso de conversão, mudança de vida, de renúncias, deixar de fazer. Porque eu quero o bem maior, eu quero a glória, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Deus me arrendou esta vinha, o meu corpo é a vinha de Deus, e eu preciso, no tempo oportuno, apresentar os frutos da vinha de Deus. Ele vai mandar alguém para cobrar esses frutos, vai mandar alguém para perto de você, para pedir os frutos da vinha de Deus que está em você, e que você deixou de usar. Então, por isso, eu preciso mudar. Então, os frutos da carne, estes, ai padre, qual que é os 7 pecados capitais? Qual que é o primeiro pecado? Gula. É todo o desequilíbrio da minha boca. Se eu não tenho controle da minha boca, eu vou ter controle do meu corpo? A luxúria. A ira. A avareza. Preguiça. Inveja. Ai, padre, a pessoa está com inveja de mim. Problema dela, o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com a vida dela. Se ela está com inveja de mim, Deus abençoe, Deus santifique, que Deus dê para ela alegria.
É um pecado capital, não é uma coisa espiritual, inveja. Eu estou renunciando à inveja de fulano. Não é pecado, não é uma coisa espiritual. Não é só uma coisa espiritual que vem e cola na minha vida. Inveja é um pecado capital. É um dos pecados capitais. Orgulho é um pecado capital. Todos esses pecados, eu preciso me confessar, eu preciso renunciar, eu preciso deixar de viver para mim, porque eles são a porta aberta para que o inimigo possa me escravizar, me usar, fazer com que eu me torne uma vinha azeda de Deus, que produz frutos azedos de Deus. O que eu vou produzir? É o que está aqui. Olha o que vai dizer a carta de São Timóteo, carta de Timóteo, vai dizer como que a gente torna, à medida que os frutos da perdição vão chegando até nós. O que vai acontecer? A carta de Timóteo 3 vai dizer assim, como que vai acontecer nos finais dos tempos? O que vai acontecer comigo, com você, quando nós deixamos o mal tomar conta do nosso coração? Como que eu vou tornar uma vinha azeda de Deus para a minha casa, para a minha família, para os meus amigos? Ele vai dizer, olha, nota bem o que vai acontecer com você nos finais, se você deixa a sua vida se azedar pelo pecado, pelo mal, pela perdição deste mundo. E diz assim, nota-se bem, haverá uns dias, um período difícil, que os homens tornarão egoístas, avarentos, rebeldes, fanfarrões, rebeldes aos pais, soberbos, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Quando nós deixamos o veneno do mal tomar conta da nossa carne, é o que vai chegar. Olha a nossa imagem que vai sendo. Rebelde, inimigo dos bons, caluniadores, devassos. Olha o que diz Deus. Olha o que diz a palavra. Tudo isso é contaminação da nossa carne, que Ele vai contaminar. Não é só uma coisa espiritual. A espiritual não é muito difícil de expulsar o demônio. Tenho certeza que eles já expulsaram os demônios. Agora, transfigurar a pessoa pelos pecados da carne, o que o Senhor faz? Só orienta, confessa, perdoa e dá a Ele a oportunidade. Cada vez que você vai lá confessar, Deus está te dando a oportunidade para você ser santo, ser um homem novo, uma mulher nova, para sair dali e começar uma vida nova agora, dando sabor à sua vida, dando sabor para a sua casa, para os seus amigos, sendo aquele que é da vinha de Deus, aquele que produz os frutos de Deus para todo mundo. E hoje Deus está dizendo desta graça para mim e para você. Então, esta é a bênção que nós devemos ter no nosso coração, começar a almejar no nosso coração. Ai, Padre, eu já renunciei isso, já confessei e volto. Então, está na hora de você criar vergonha na cara. Está na hora de nós criarmos vergonha na cara, porque a gente vai envelhecendo, não dá para continuar com a vida de pagão. Tem gente que passa a semana inteira vivendo como pagão e no final de semana vai na igreja. A semana inteira não reza, a semana inteira não lê a palavra de Deus, a semana inteira não vai, faz uma oração, não para diante de Deus, não tem uma vida de intimidade com Deus, a semana inteira, e só no final de semana, quando vai à missa, e a missa não pode passar de 1 hora, porque se passa de 1 hora, a pessoa já começa a ficar nervosa, começa a ficar irritada, esse padre está demorando demais, esse padre está falando demais, e aí já quer expulsar, pedir para o bispo tocar o padre, para um que fala menos possível. Eu não sei se você, como que você vai fazer, por que nós pecamos? Por que Jesus não pecou? Só para você entender. Porque Ele não pecou. Por que ela não pecou? Porque tinha caráter de Deus. Nós pecamos porque nos falta o quê?
caráter e vergonha na cara. Ele não pecou porque ele tinha caráter. Ela não pecou porque ela tinha caráter. Sabe o grande problema hoje? Que nós não formamos mais caráter, formamos só personalidade. A personalidade, ela varia de acordo com o ambiente. Se está na igreja, santo. Se sai da igreja, pecador público. Se está numa festa, é igual todo mundo. Ele não é cristão na festa. Ele não tem identidade de cristão. Ele não tem DNA de cristão. Ele tem imagem só. E a imagem desfigura, né? Ela muda de acordo com o ambiente, né? Às vezes nós só temos imagem de cristão. Aí carregamos até uma cruz no peito, como um sacramental, para mostrar que nós somos cristãos, mas aquela cruz entra em todos os lugares, que Deus não entraria de jeito nenhum. Que seu pai não entraria, que a sua mãe não entraria, que talvez você não levasse ninguém que é seu amigo para aquele lugar. Mas a cruz de Cristo entra. Então, nós temos que ver isso, né? Hoje, Deus está dizendo desta situação que nós precisamos tomar consciência para a nossa libertação. E nós precisamos, mais do que nunca, né? A carta de São Paulo também fala de outros pecados. 1 Coríntios, né? 6, versículo 9. Acaso não sabeis? Olha, guarda bem. Guarda bem no seu coração. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem idólatras, nem adúltero, nem afeminados, nem os devassos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem difamadores, nem assaltantes, hão de possuir o reino de Deus. Ao menos que alguns de vós tenha sido isso. Mas fostes, agora que está. Mas se você vem, foste lavado no sangue de Jesus. Então, quando eu venho aqui, é para me lavar no sangue de Jesus. Para me banhar destas contaminações, seja elas espirituais, seja as contaminações da minha carne. Eu quero me banhar no sangue redentor de Jesus, quero santificar o meu corpo, quero me consagrar a Deus, para que eu seja livre destes males, porque eu estou desejoso, ansiando para contemplar e viver os sonhos de Deus na minha vida. E os sonhos de Deus é os mais belos para você. Você ser livre de todo o mal. Você ter a liberdade de chegar na sua casa e dizer para a tua esposa: olha, eu amo você, porque o seu coração está inteiramente no coração dela. Você ter a liberdade de chegar para o teu esposo: olha, eu amo você, porque meu coração está inteiramente no seu coração também. Você ter a liberdade de dizer para os teus filhos: eu amo você, porque você é sinal da bênção de Deus para eles. Você, como mãe, é sinal da bênção de Deus para os teus filhos ter a liberdade de chegar na casa dos teus amigos e dizer para eles: olha, estamos aqui porque nós queremos trazer aquilo que é mais precioso do nosso coração. A bênção de Deus para vocês aqui nesta casa, que é a maior riqueza. Quando chegar numa casa, que a paz de Deus esteja nessa casa, porque vocês vão levar as alegrias. Aprender como Nossa Senhora foi visitar a sua prima Isabel, e ela levou toda a alegria do céu para o coração de Isabel, que estava abatida, desanimada, contrita ali, sofrendo porque ela se sentia velha. E como uma mulher velha vai dar à luz a uma criança, ela se sentiu envergonhada às vezes por isso. E aí chega a Virgem Maria e leva não só a si, mas levou aquele que traz toda a alegria do céu, que é Jesus. E a alegria do céu é Jesus. Não tem outro que pode te dar alegria plena. Não tem outro que pode te fazer um homem novo, a não ser Jesus e pelo Espírito Santo. E nesse tempo nós vivemos toda a glória de Deus no Espírito Santo, porque Cristo nos deu a graça de sermos renovados a cada dia mais o nosso coração nele, para viver esta riqueza, livres de todos os males, porque nós, em Cristo, santificamos a nossa vida. Fecha teus olhos por um instantezinho.
E vamos fazer uma pequena consagração nossa no dia de hoje, começando esse tempo novo de graça, de bênção para mim e para você. Esse tempo que Deus trouxe aqui para que você entrasse nesse sepulcro aqui no Pai das Misericórdias, mergulhasse a sua vida no sepulcro de Deus, para ressuscitar com Ele no domingo, né? Domingo é dia da ressurreição. Você veio para estar nesse acampamento, você que nos assiste, está nesse acampamento, para ressuscitar com Cristo. Não deixar que o inimigo mais venha trazer para você esse veneno do mal, porque ele sabe aonde colocar o veneno dele. Ele sabe o que o seu coração pensa, ele sabe o que os seus olhos veem, sabe o que a sua boca fala. Ele não pode ter onisciência, não tem onipresença, mas ele conhece as nossas misérias e pecados, ele sabe aonde estão as suas paixões. Então você pode dizer: Senhor, santifica meus olhos. Que meus olhos sejam os olhos daqueles que contemplam a glória de Deus, como os olhos de Jesus, os olhos da Virgem Maria. Você como mulher, todas as virtudes da Nossa Senhora estão em você. Deus colocou as virtudes dela em cada mulher, para que elas fossem como a Virgem, a mulher, a filha amada de Deus. Deus colocou em nós também as virtudes de Jesus. E você, como pode dizer também: Senhor, lava os meus olhos para que eu veja como Jesus as coisas belas do céu. Santifique meus ouvidos, assim como Jesus escutava a Deus, ouvia a voz de Deus, que nós também saibamos ouvir a voz de Deus. Senhor, santifique os nossos ouvidos das palavras perniciosas, maldosas, impuras que chegaram até nós. Santifique os nossos pensamentos de tudo aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, adolescência, todas as malícias, impurezas, tudo isso que entrou na nossa vida. Lava agora, Senhor, os nossos pensamentos, que nossos pensamentos sejam os pensamentos daquele que vive em Deus. Santifique a nossa boca das palavras maldosas, impuras, maliciosas, das brigas, das ofensas, das gritarias. Que a nossa boca seja uma boca santificada. Lava, Senhor, meu coração da dureza, dos rancores, das mágoas, de tudo aquilo que meu coração endureceu, de tantas situações que eu experimentei de abandono, de sofrimento, mas que meu coração seja um coração como o coração de Jesus. Santifique as minhas mãos para o trabalho, mãos puras, mãos que é para ajudar as pessoas, mãos que levantam, mãos que santificam os outros, mão que mostra a graça, a bênção e a vida nova. Que nossa mão seja para o trabalho, para o abraço, para o carinho, não mais para agressão, mais para violência. Santifique, Senhor, nosso corpo. Lava-nos com teu sangue agora, nossas pernas, para caminharmos sempre olhando para o céu, porque a nossa vocação é o céu. Nós nascemos para ser santos. Que a nossa vocação de santidade derrame sobre nós esta graça do Espírito Santo, que venha santificar todo o nosso interior. Lava-nos com teu sangue, Senhor, daquilo que nós deixamos nos contaminar pelas coisas espirituais. Se nós fomos, se participamos, se acreditamos, nós não queremos mais viver outra religião, outra vocação espiritual, outro chamado espiritual, seja ele qual for. Mas a nossa vocação é a vocação daqueles que vivem em Cristo. Nossa vocação é dos filhos amados de Deus, das filhas amadas de Deus. Nós somos santificados pelo nosso batismo, lavados no sangue de Jesus. E nós tomamos posse hoje desta graça para vivermos, para que o demônio saiba que nós pertencemos a Deus. Nós fomos marcados com o selo da bênção. Nós fomos abençoados, ungidos com o óleo do santo crisma, para sermos ungidos de Deus. Santificado todo o nosso corpo naquele dia. Nos tornamos santos diante de Deus, e nós queremos tomar posse da nossa santidade para esta vida nova. Obrigado, Senhor, por nos trazermos aqui e nos fazermos poder experimentar de novo a nossa alegria em Ti. Amém.